Alguém conseguiu cumprir a missão 1, além da Valéria aí? De a etapa a definir? Só a Valéria? Tudo bem. Ainda há tempo. Adriano, viu? Eu estou, como se diz assim, esperando É. essa situação meio de calmaria, isolamento passar, porque a definição realmente tem que partir com ação. Você não vai tomar uma ação, principalmente quem vai começar do zero, tem que começar, vamos dizer assim, já pegar na massa, não já começar a querer ir pela internet, ter, né, você pode se dar bem, Uhum. então é melhor começar na prática. Bom você ter colocado isso, Marcos. É interessante esse ponto que você colocou. Na verdade, assim, de fato, né, a gente está num período meio complicado, dependendo do tema que você for desenvolver, né? Se precisar entrar em contato com o fornecedor ou ir fisicamente, verificar se for um produto físico, por exemplo, né? Você vai começar do zero, está num período mais complicado, né? Em muitas cidades estão fechadas, enfim. Para alguns produtos e serviços, primeiro, quem já tem um negócio está mais fácil, porque né, já conhece. Quem está começando do zero, os propõe começar do zero, o desafio é um pouquinho maior, né? Porque vai pegar do zero. Porém, para muitos produtos e serviços, você consegue informações. Mesmo nesse caso, que seja um produto físico, né? E que nesse momento está difícil entrar em contato com potenciais fornecedores e outras informações, eu recomendo vocês tentarem cumprir o máximo possível as etapas. E hoje a gente vai dar um exemplo disso, né, para exemplificar para vocês que é possível a gente já estruturando, porque mesmo nessa situação que está um pouco bloqueado por conta do isolamento, né, os impactos da crise, é possível vocês estruturarem. Ainda que falte alguma informação importante, né, passando esse período de isolamento, né, que em breve deve melhorar, aí vocês podem complementar, né, porque é melhor do que esperar tudo para começar do zero. Porque aqui a gente vai ter nesses 30 dias, né, a oportunidade de discutir no conceito, a técnica e os exemplos e as dúvidas. Então, por mais que vocês eventualmente não iniciem o negócio agora, não, quero esperar ver o que vai acontecer ou ir amadurecendo um pouco mais, né, esse propósito de desafio mesmo, né? A ideia do desafio é justamente essa. Mesmo com todas as dificuldades, você superar esses desafios da maneira possível. Ainda que não dê para cumprir todas as etapas por conta da situação, talvez você não consiga uma outra informação, e ainda assim a gente recomenda que vocês façam isso. Mas tranquilo, Marcos, a maioria está com dificuldade, é natural, né, começar do zero e cumprir aqui as etapas da metodologia que a gente propõe. Então, assim, hoje, justamente, a gente vai dar um exemplo prático de como começar do zero aí, né? Eu sei que falando parece mais simples, na hora de fazer o seu, né? Muitas vezes vem dificuldades que você não tinha imaginado, não era tão simples assim quanto pareceu na hora que eu expliquei. Então, hoje a gente vai começar justamente dando um exemplo aí de uma pessoa aqui da equipe, aqui, a Valéria. Olha a Isis lá. Oi, Isis. A Isa vai participar, tá? A nossa primeira aluna mirim. Ela participou do curso anterior e desse, hein? Essa menina vai ser empreendedora, com certeza. Pode investir, hein, Valéria? Pode investir. Bonitinha. Eu tô compartilhando a tela? Não, esqueci de compartilhar a tela. Então, vamos lá. Hoje nós vamos... Vocês tinham a missão, já desde sexta passada, de cumprir o primeiro passo da sequência planejar, agir, aprender. Né? Então, lembrando, acho que eu vou até reabrir aqui para a gente partir de onde paramos na semana passada. Deixa eu só achar o... Bom.
Pronto, agora vocês estão vendo aqui o caminho para o novo negócio? Dá para enxergar? Beleza? Bem, paramos aqui na última aula, né? Que é a nossa metodologia que nós trouxemos aqui como proposta para vocês, para iniciar ou reiniciar o seu negócio. Então, estamos na fase 1. Então, a metodologia tem 3 fases: planejar, fase 1, agir, fase 2 e aprender, fase 3. Já devem ter decorado isso, não é à toa que eu estou repetindo, para isso internalizar aí em vocês. E na aula passada nós focamos aqui na primeira fase, planejar. E nós falamos também, relembramos, né, e vocês receberam aí algumas links das aulas gravadas, que essas 3 fases, para ficar mais didático e mais claro como seguir essas 3 fases, a gente quebra em 7 passos, em que os 4 primeiros passos dão conta da fase de planejar. Então vejam, de 7 passos, 4 estão aqui dentro do planejar, não é à toa, né? A mensagem aqui, né, tem uma mensagem subliminar de que antes de sair investindo tempo, recurso, dinheiro no seu projeto, no seu negócio, planeje, né? E dentro do planejar, 4 passos. Passo 1, definir. Era essa a missão de vocês que foi dada na sexta passada. Para vocês cumprirem o passo definir. Dentro do definir, primeiro, 1.1, definir o propósito. Né? Qual que é o seu propósito em iniciar um negócio próprio, né? Um projeto de empreendedorismo, ou em reiniciar o seu negócio. 1.2, qual oportunidade de negócio você vislumbra? 1.3, objetivos. Então, nós demos esse exemplo. Propósito, aqui foi o exemplo dado. O que te faz feliz, né? Uma referência para você definir. Então, seu propósito pode ser ter recursos suficientes para alcançar meus objetivos, né, materiais, né, dar mais conforto para minha família, ter mais qualidade de vida, enfim, ser referência no segmento de venda de alimentos, por exemplo, né? Esse é o propósito, o seu norte. O que vai te motivar a fazer esse projeto? 1.2, oportunidade de negócio. A gente deu exemplo de venda de calçados. E 1.3, objetivos dentro dessa oportunidade de negócio. Ofertar produtos premium, atender com excelência, atender a região leste de São Paulo, foi o exemplo trabalhado. Bem, talvez fique um pouco, a dificuldade seja como começar, né? Um dos pontos, mas de onde eu vou partir? Né? Aqui tem algumas referências para definir propósito que te faz feliz, mas para dar uma base, a ideia, né, o que a gente indica aqui, trouxemos um novo conceito para vocês hoje, que é você fazer um diagnóstico. Aquela história, antes de você tratar um problema ou desenhar a execução de uma oportunidade, né, um plano para realizar uma oportunidade que você vislumbra, primeiro faça um diagnóstico. Na verdade, a gente vai fazer, em alguns momentos, a gente vai atualizar esse diagnóstico, mas aqui já no passo 1, a ideia é que você faça um diagnóstico. Vamos apresentar para vocês aqui uma metodologia, dentre muitas que existe, para fazer o diagnóstico de uma situação, seja ela qual for. Pode ser uma empresa que já existe, pode ser uma empresa que você pretende iniciar do zero, pode ser sua situação financeira, familiar, pode ser sua dificuldade em aprender determinado assunto, qualquer problema, qualquer propósito que você tenha, você pode aplicar aí nessa nossa metodologia que a gente está propondo aqui, né? Planejar, agir, aprender, e também essas ferramentas que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Vamos lá, deixa eu abrir o outro arquivo aqui. Estão visualizando aqui? Análise fofa? Sim? Beleza. Qualquer coisa, abre o microfone aí, eu mando uma mensagem. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Tá boa a visualização? Dá para ver tudo? Então, beleza. Vamos lá. Essa é uma ferramenta fofa, né? Tá em português. Ela é muito utilizada no mundo aí, né, dos negócios, consultorias, de projetos, enfim, é muito utilizado. Se vocês entrarem no Google, digitar ali, o fofa talvez não apareça tanta coisa. Agora, SWOT, vai aparecer, análise SWOT, vai aparecer muita coisa. A gente vai ver essa e outras ferramentas e conceitos aqui, que são conceitos olhando, que são simples, assim, né? São bem, não tem nada de muito sofisticado.
Mas, apesar da simplicidade, eles podem nos ajudar a evoluir com fundamentação nesse nosso projeto. Bem, análise fofa, o nome dela justamente é para lembrar os componentes, né? Vem do termo em inglês SWOT, então a gente já traduziu aqui para o fofa, F de forças, O de oportunidades, F de novo de fraquezas e A de ameaças. Qual que é a lógica aqui? Isso aqui é uma ferramenta, um conceito ou ferramenta para nos ajudar a fazer o diagnóstico de uma situação, né? Seja para um projeto, seja para resolver um problema. Consiste a gente avaliar em duas perspectivas, em duas dimensões. A primeira dimensão é olhando para dentro do seu negócio. Então, olhando para dentro do seu negócio, esse negócio que você está vislumbrando iniciar, quais são os aspectos positivos e aspectos negativos? E olhando do seu negócio para fora, né? Quais são os aspectos positivos e negativos? Então, positivo aqui está de verde, aspectos negativos de vermelho. Então, quando a gente olha para dentro, aspectos positivos a gente chama de forças. Olhando para fora, aspectos positivos nós damos o nome de oportunidades. E olhando para dentro, aspectos negativos chamamos de fraquezas. Olhando para fora, chamamos de ameaças. Tá? Em algum momento pode ser que o termo aqui usado, oportunidade, ameaça, força, fraqueza, possa te confundir. Né? Então, uma coisa que eu vou combinar com vocês, não se atenha muito ao termo, mas oportunidade pode ser dentro ou fora da empresa, de fato. Né? Mas aqui dentro da metodologia, né, a gente vai chamar de oportunidade só aquilo que está da empresa para fora, ok? Mas não é o ponto mais importante. Já antecipando também, eu não sei se esse aspecto positivo está dentro, está fora, se é força ou se é oportunidade, ou se esse aspecto negativo é fraqueza ou é ameaça. Não invistam muito tempo nessa discussão, tá? Tem pessoas que ficam horas discutindo isso, eu aconselho não focar nisso, não é o ponto principal. O ponto principal é a gente ter aspectos positivos aqui na área verde e aspectos negativos. Se você separa o que está dentro da empresa e o que está fora, vai te ajudar a sua mente, né, compartimentar um pouco melhor a situação. Até aqui tranquilo? Precisar, me interrompam aí, por favor. Então vamos lá. Olhando para dentro da empresa, né, ou para dentro do seu negócio. Então nós estaremos avaliando o quê? Poxa, Adriano, mas eu estou começando um negócio agora, nem comecei, né? Eu estou com uma ideia de empresa ou de negócio, de onde eu vou partir. Pense em você, então. E se você é a única pessoa que está disponível agora para iniciar esse empreendimento, né, o eu empreendedor, vou começar sozinho esse negócio, então pense em você. Você é a figura central. Você, sem dúvida, é o principal ativo do seu negócio que nem iniciou ainda, vai iniciar. E os recursos que você tem à disposição. Então, avalie suas competências, considere quais são os seus pontos mais fortes, competências, algum ponto forte que você tem em relação a relacionamento, capacidade de comunicação, eventualmente recurso financeiro, né? Não é uma competência indispensável, como nós já falamos, né? Dá para começar, dependendo do negócio, dá para começar mesmo sem dinheiro, né? Mais recurso financeiro, acesso a crédito, conhecimento, experiência, relacionamento, tudo isso podem ser fontes de forças ou de fraquezas olhando para dentro do seu negócio. Então, se o seu negócio não começou e está difícil você enxergar, uma vez que o negócio está na sua mente, está dentro de você, no seu coração, então olha para você. Né? Quais são os pontos fortes e pontos fracos dentro dessa análise, desse diagnóstico. Um combinado aqui, uma premissa importante, pessoal, é difícil, né? Ainda mais nessa situação. Se você é um empreendedor que vai começar ou já tem um negócio próprio, é só você, às vezes é muito difícil você enxergar. Aí tem dois vieses, né? Tem mais de uma situação, mas tem duas situações bem típicas. Uma que é difícil a pessoa enxergar pontos fracos. É muito comum, né, numa entrevista de emprego, quais são os seus pontos fortes, seus principais pontos fortes? A pessoa fala 10 pontos fortes e tem que pedir para a pessoa parar. Agora fala para nós um ponto fraco seu, né? Ou um ponto de melhoria.
é muito comum as pessoas terem muita dificuldade para falar pontos de melhoria. Pode ser por medo, né, de falar isso para o entrevistador e você perder a vaga de emprego, mas pode ser por uma dificuldade, uma trava mesmo de fazer uma autocrítica e uma autoavaliação. Então, é muito típico, esse é um viés, né, uma característica comum, de você não conseguir enxergar seus pontos fracos. Você consegue enxergar seus pontos fortes. E no outro extremo, você ser muito autocrítico, ver vários defeitos ou pontos de melhoria e fraquezas em você e não consegue enxergar nada positivo. Não, isso aqui sou bonzinho, mas não chega a ser um ponto forte. Orientação que a gente dá é você tentar ser o mais realista possível, mas num viés positivo, né? Acho que sem dúvida, né? Eu creio que todos temos pontos fortes e pontos fracos. O ponto é a gente saber enxergar isso. E tente, né? É um desafio muito grande fazer essa autoavaliação, sobretudo de você mesmo. Fazer isso de uma maneira isenta. Faz de conta que você saiu de dentro de você e você está avaliando, né? Cada um está se autoavaliando. Se quiser olhar no espelho para isso, mas não precisa se preocupar, não é forças e fraquezas no aspecto físico, mas sim de competências que vai te ajudar no negócio. Vamos lá. Aqui a gente vai apresentar o exemplo aí que eu fiz com a Valéria. Nós fizemos uma reunião, aí 2 reuniões essa semana, e nós estruturamos aqui a aplicação desse conceito no caso da Valéria. Tudo bem, né, Valéria? Podemos usar o seu caso aqui. Eu já tinha pedido antes, mas ela autorizou, então agradeço a Valéria aí compartilhar o exemplo dela para nos ajudar aqui a tentar enxergar a aplicação disso na realidade ou no contexto de cada um de vocês. A Valéria aí, eu não sei se, Valéria, você pode falar aí um pouquinho só da sua formação, experiência, rapidamente? Isso a gente não combinou, desculpa. Não estava preparada para isso. Não, brincadeira. Posso falar? Pode. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. A minha formação na verdade, bom, o que eu faço, né? O que eu tenho feito desde 2006. Eu sou professora de inglês. Eu sou professora de cursos de idiomas. Como eu não tenho licenciatura em letras, eu não posso dar aula em escola regular de inglês. Como eu não tenho pedagogia, eu não posso dar aula para crianças em escola regular. Então, já vou falar qual é a minha formação, mas as aulas de inglês que eu sempre dei foram em escolas não formais, ou seja, cursos de idiomas, desde 2006. A minha graduação é em lazer, na verdade o nome do curso era Lazer e Turismo, mas eu sempre foquei os estudos do lazer. Então, eu tenho a graduação mais voltada para essa parte da recreação, enfim, estudos de lazer. E aí eu comecei a dar aula, já nessa época da faculdade, numa escola de inglês, e já muitos anos dando aula, eu fiz uma pós-graduação em neurociência aplicada à educação, que eu já dava aula há muito tempo, e quando foi 2014, eu queria entender melhor como que o cérebro aprende. E essa pós-graduação me ajudou demais. Então, aí eu já tinha essa formação em lazer, agora neurociência aplicada à educação. Acertei um pouquinho a minha didática ali, muita coisa que eu ensinava de um jeito X, eu aprendi a ensinar de outra forma, um pouco mais eficiente. E depois dessa pós-graduação, eu fiz cursos na área de programação neurolinguística, que aí já não são cursos acadêmicos, né? Não são nem considerados ciência de fato, mas, enfim, é mais curso de desenvolvimento pessoal. E agora o meu último curso, em 2017, antes da minha bebê nascer, eu fiz o curso de coaching. Então, eu também sou coach. O que me ajuda muito no ensino do inglês, no caso, né? Porque eu estava conversando com o Adriano, o aprendizado de idiomas, qualquer coisa, né, que a gente faz, na verdade, quando a gente aprende, não é só a técnica ali, né? Aprender alguma coisa e já sai reproduzindo.
envolve muito aspectos emocionais. E muitas pessoas acreditam que não são capazes de falar um idioma, elas se bloqueiam de alguma forma, e independente da técnica que você usa com elas, parece que não desenvolve. E aí você vai ver que tem vários aspectos emocionais ali bloqueando, várias crenças, tal. Então essa formação em coaching me ajuda um pouco com os alunos também a, enfim, trabalhar o desenvolvimento da língua. Então essa é a minha formação. E agora, esse ano, eu entrei num curso de letras, à distância, estou fazendo EAD, mas agora sim eu vou pegar o diploma de licenciatura, né? Então, quando eu terminar esse curso, eu vou poder trabalhar, eventualmente, se for o caso, numa escola regular no futuro. E aí, eu e o Adriano, a gente discutindo essa semana, eu falei para ele, o negócio que eu estou me propondo a desenvolver é um curso online de inglês para criança, na primeira infância, que a gente diz, que é até os 6 anos de idade, né? Então, são os pequenininhos mesmo. Por exemplo, a minha filha, que tem 2 aninhos. E aí a gente estava discutindo quais são minhas forças e minhas fraquezas, né? Os pontos fortes e fracos, voltado para isso que eu estou me propondo a desenvolver. Muito bom. Acho que é Obrigado, isso. Valéria. A Valéria, você vê que ela não gosta de estudar muito não, viu? Um pouco. Ai, meu Deus. Enfim, esse é o contexto da Valéria, o propósito dela nesse curso, né? Então, com essa conversa que a gente teve, essa conversa a gente resumiu aqui, basicamente sintetizando, né, a análise conjunta que a gente fez nesse conceito aqui de análise FOFO, análise SWOT, enfim. Então, vamos falar primeiro aí, olhando para dentro da Valéria, né? Do negócio dela, do que ela tem, né? Seja as competências dela ou os recursos que ela tem ao alcance dela. Então, primeiro, ensinar crianças é um conhecimento, experiência que ela tem. Né? Tem experiência de anos aí em escolas, em cursos de inglês. Outra competência é ensinar de forma lúdica, sobretudo aí com o norte. Então, ela já tem um norte de, olha, talvez algum curso para crianças, né, de inglês para crianças. Então, essa é mais uma competência importante que pode ajudá-la nessa jornada. Outra força, conhecimento em inglês. Né? Conhecimento básico do cérebro humano. Então, com esses cursos, enfim, esses estudos que ela fez sobre neurociência, é isso? Eu sempre erro, neurociência. Então, ela estudou e ela viu isso na prática, né? Por anos aí, ela tem visto isso na prática e agora de uma maneira bem intensiva, né, Valéria? Você está fazendo isso na prática aí com a Isis 24 horas por dia. Até então era só, né, ali dentro do horário de trabalho. Agora são 24 horas por dia para o resto da vida. Não sei se te avisaram, não só a Isis casar, é para o resto da vida. Desculpa te dar essa informação, se você não sabia. Mas é verdade, o estudo é fundamental, mas a prática também é importante. No caso dela, ela tem, né, de todas essas forças aqui, ela tem a parte teórica e prática. Não que você tem, se você tiver só teórica, não deixa de ser uma força. Mas no caso da Valéria, ela tem teoria e prática. Isso ajuda muito. Aprendizagem, né? O processo de aprendizagem é um dos temas centrais aí do curso que ela fez, né? E como o cérebro humano funciona dentro desse processo de aprendizagem. Paciência, uma pessoa paciente, vamos ver quando ela estiver no 4º filho, se ela não vai estar dando uns berros, igual que a gente faz aqui em casa. Brincadeira. Responsabilidade e comprometimento com o trabalho, ela é um dos pontos fortes. Trabalhar com excelência. Então, a Valéria é bem perfeccionista, assim, né, em relação à preocupação do trabalho, né, do serviço que ela faz, do trabalho que ela está envolvida. Então, esse foi o resumo que nós fizemos aqui das forças da Valéria. Não sei se você quer comentar algo aqui sobre essas forças, Valéria, fica à vontade de eu complementar ou corrigir. Tranquilo? Precisar, pode me interromper aí. Eu, Adriano. Ô, Marcos, pode. Ó, os demais também podem perguntar. Deixa eu só perguntar uma coisa para a Valéria, se ela chegou a fazer aquele exame de proficiência de língua inglesa.
Oi, Marcos. Posso falar aqui que eu tirei o microfone. Eu fiz. Não, eu tenho o IELTS, mas faz tantos anos que eu fiz que eu acredito que ele já nem tenha mais validade. Eu confesso para você que eu não tenho um atual e está nos meus planos fazer um da Cambridge, no caso. Eu vou tentar ou CAE ou CPE, mas para fazer o CPE eu sei que eu vou precisar aí de muita dedicação e então eu tô postergando, viu? Porque a minha bebê, como ela é novinha, eu tava postergando, na verdade, tudo na minha vida. O Adriano que me convidou para fazer esse curso, que tá ali meio que me puxando aqui para desenvolver esse negócio. Mas eu tô com a ideia de postergar tudo. E aí a ideia é fazer no futuro de Cambridge. Por enquanto eu não tenho um válido, não. Não, não, mas olha, já, é que né, você está praticamente fala fluente, né? Talvez Preciso. é Eu bom. preciso. É bom, com certeza. É bom sim. Em questão de currículo, eu acho que é fundamental, inclusive. Você já está no caminho certo. Eu, como que eu já venho de um segmento de trepar em poste, corta-fio, essas coisas, Eletropaulo, o Adriano trabalhou no CPFL, o AS Eletropaulo. 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 AS, né? Ah, não sabia que você AS era Eletropaulo. eletropauliano também, não. Mas eu sou do interior, né? A AS Eletropaulo, ela ficou praticamente depois da privatização, né? Isso. Essa região aí ficou CPFL, é isso? Ficou um tempo Piratininga? Uhum. Bandeirante, depois CPFL. Legal. Não, legal. Beleza. Muito bom. Obrigado, Marcos, Valéria. Dando sequência, olhando para a Valéria, falando de forças, olhando para dentro ainda, quais seriam as fraquezas, né? Fraqueza, acho que é um termo um pouco forte, você pode entender como pontos de melhoria também, você pode chamar. Eu deixei o F aqui para manter o fofo ali, para ficar mais fácil de lembrar. Pontos a desenvolver aí, ou pontos de atenção, olhando para a Valéria e para os recursos dela. Gestão do tempo é um dos pontos centrais, né? Casa, bebê, faculdade, esse curso de empreendedorismo, entre outras coisas, né? Desafio grande é equilibrar todas essas prioridades na vida, de fato, né? Falta experiência no mundo digital, então pensando em, olha, hoje para conseguir equilibrar tudo isso e continuar dando a atenção que ela deseja dar para bebê. Então, o mundo digital talvez seria uma oportunidade, mas ao mesmo tempo ela não tem muita experiência nisso. Ensino assíncrono, a gente resumiu aqui, um nome meio difícil, mas aqui é mais a gente resumiu dessa maneira para não ficar um negócio muito extenso, né? Mas tem até aqui algumas observações que foram feitas. Ela tem experiência no ensino tradicional, né, presencial ali com as crianças. Ensino à distância, né, um produto digital, por exemplo, gravar aulas né, e oferecer esse curso, ou mesmo que seja uma interação ao vivo, é um desafio adicional para ela, não tem experiência nisso. Né, assíncrono quando não é ao mesmo tempo, né, como o ensino presencial. Já o ensino digital, né, o produto digital pode ser síncrono ou assíncrono. Acho que eu não cheguei a falar isso com vocês anteriormente, vou aproveitar aqui fazer esse parênteses. O ensino síncrono é que é ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, a gente está numa experiência de ensino e aprendizagem, né? A gente fala de ensino, mas eu gosto, o nome mais adequado é ensino e aprendizagem, né? Porque eu não estou preocupado aqui só em ensinar, né? Aquela visão tradicional da educação de que eu sei e vou transmitir isso para vocês. É um processo de ensino e aprendizagem. Então, eu tenho que estar atento não só à minha comunicação com vocês, como à a percepção dessa comunicação e retenção por parte de vocês. E como que vocês percebem isso? Como que vocês estão raciocinando sobre esse conteúdo, sobre esse conhecimento que eu estou compartilhando? Que é o processo de aprendizagem, né? Que é um dos pontos fortes ali da Valéria. Então, como que está funcionando isso? Então, uma educação mais moderna, mais adequada aos dias atuais, na minha visão, na visão da nossa metodologia aqui do gestor inovador, é aquela que se preocupa também com o processo de aprendizagem. Não só com o meu processo, como que eu vou ensinar, como que vai ser o slide, como que vai ser a aula, como que eu vou falar, como que eu vou gravar. Esse é o processo, né, de ensino, mas e o processo de aprendizagem? Então, o ensino assíncrono
é quando é ao mesmo tempo. Aqui a gente está dentro de um processo de ensino e aprendizagem síncrono. Tem a ver com sincronismo. A gente está falando, né? Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, vocês comentam. Então, estamos ao mesmo tempo, assim como se fosse uma aula presencial, né? Só que no mundo virtual. O ensino assíncrono seria aulas gravadas, que são as aulas, né, que nós compartilhamos com vocês essa semana, por exemplo, as aulas gravadas. Então, gravamos as aulas em determinado momento e vocês assistem em outro momento, né? Não é no mesmo, não está sincronizado ali ao mesmo tempo. Então, isso é ensino assíncrono. Então, para a Valéria é um ponto que ela não tem experiência. Então, dentro desse propósito de ensinar inglês para crianças pela internet, é um ponto a desenvolver para ela. Desconforto de exposição na internet, tem uma questão pessoal, a internet a gente sabe os riscos que há, né, o mau uso por muitos, então é um risco, enfim, é um ponto de desconforto. Perfeccionismo, né, pode ser algo positivo, como nós destacamos aqui em cima, né, o desejo de fazer as coisas com excelência, mas também pode ter seu lado negativo se você não tem que estar muito perfeito, tem muito a ver com aquilo que a gente conversou já no curso anterior de 1 é maior que 0. Consistência é o caminho para chegar na excelência. E muitas vezes quando a gente é muito perfeccionista, a Valéria tem esse ponto, eu também tenho isso, às vezes a gente fica meio que travado. Não, só vou dar um passo se for para ser nota 10, mas às vezes é preferível você dar um passo e ter uma nota 7, ou 6, ou 5, né? E no próximo você consegue 7, e no próximo 9, do que ficar travado talvez mais tempo e às vezes nem sair do lugar. Estou aproveitando aqui só o momento desses pontos para também falar dar alguns estímulos, né? Porque esse é um ponto que acaba impactando muita gente. Então, essas foram as fraquezas que nós relatamos aqui. Então, tudo isso olhando para dentro. Então, veja, no diagnóstico interno da Valéria e dos recursos que ela tem, esses são os aspectos positivos e negativos. Olhando para fora do negócio dela, para fora, esse negócio que ela está desenhando para fora, pontos positivos, chamaremos de oportunidades. Inglês abre portas, né? Essa questão de que o inglês abre portas, seja no emprego, no estudo, no conhecimento, né? Boa parte do conhecimento hoje no mundo está na língua inglesa, né? E com o desenvolvimento da internet, quem conhece a língua inglesa tem acesso a um conteúdo quase infinito, né? Um conteúdo gigantesco. Nem tudo você tem no português, ou às vezes tem um delay, né? Tem um atraso. Às vezes até tem um livro, um conhecimento, um artigo que saiu falando no assunto de ensino para crianças de forma lúdica, só que está na língua inglesa. Se você não fala inglês, você vai ter que esperar alguém traduzir, ou você vai pegar o Google Translate, se virar. Então, inglês abre portas é um ponto que está fora do negócio dela, é algo amplamente reconhecido, que pode ser favorável a esse negócio. Crescimento de produtos digitais, no pós-pandemia, nós falamos disso bastante aí no curso anterior. Parcerias para a produção de produtos. Então, existe hoje, nós também falamos um pouco disso, possibilidades de parceria, né? Se você não tem expertise em marketing ou em edição de vídeo ou qualquer que seja outra atividade dentro desse negócio, você consegue construir parcerias, né? Então, mesmo que você não tenha determinada competência, você pode contratar ou fazer uma parceria de forma que você consiga ter o negócio como um todo. Educação no Brasil tipicamente é inadequada, a gente falou disso também anteriormente, né? Então, talvez desenvolver o ensino do inglês de uma maneira lúdica, como é o propósito, seja um caminho interessante e mais adequado para cumprir esse propósito. Então, esses são os pontos positivos olhando para fora. Olhando para fora, pontos negativos ou pontos de riscos, ameaças. Crise do coronavírus, então, né, aumento do desemprego no mundo e no Brasil de uma maneira muito forte, redução de renda, então esses são fatores a serem considerados, né? Crise institucional no Brasil, né, crise política, crise entre os poderes, executivo, legislativo, judiciário, essa bagunça, né, vai complicar mais ainda a questão de renda, de crescimento, de oportunidades, de fomento ao pequeno negócio. Então, são elementos que podem impactar negativamente esse negócio. Então, concluímos. Então, isso aqui é um resumo. Vejam, esse conceito, vejam como ele é simples. Basicamente, ele te dá um norte. Olha,
dentro de um diagnóstico, se você não quiser usar esse quadro aqui, ah, não, muito infantil, muito colorido, ou tipo, eu prefiro na minha mente. Ok. Né? A gente sugere você, então, um dos pontos que a gente discutiu, a Valéria é especialista nisso, procura, uma coisa é você ouvir, que nem vocês estão ouvindo agora. Coisa é você ouvir e fazer. Né? Legal, eu ouvi lá o Adriano falando de análise fofa, SWOT, vamos fazer aqui na prática no meu caso. Vamos refletir, aí você vai refletir no seu caso, né, na sua situação, no seu contexto, e você vai desenhar aqui, colocar no papel, no computador, enfim, estruturar isso. A cada passo que você está dando dentro desse tema, você está contribuindo para que esse conhecimento seja retido na sua mente, enfim, você consiga de fato compreender e aplicar. Então, é um conceito muito simples, mas que direciona, né? A palavra até singela, fofa, mas te ajuda a lembrar as letras. E o grande ponto é, num diagnóstico, você tem que olhar aspectos positivos e negativos, segregá-los e, se possível, segregando também o que está dentro da sua empresa e o que está fora dela, para fins didáticos. Tá, e o Kiko, Adriano, o que eu faço com isso? Qual que é o objetivo desse quadro aqui? Então, primeiro, é um conceito para te ajudar a desenhar e não esquecer de nada muito importante. E a partir disso, qual que é a ideia? Você desenhar um objetivo, um plano, aí remetendo, fazendo o link com o passo 1 do planejar, agir, aprender, que é o passo definir. Qual que é a conexão? A gente vai partir disso aqui, dos nossos aspectos positivos e negativos do nosso diagnóstico, para desenhar e definir qual que é o nosso propósito nesse novo negócio, ou no reinício desse negócio. Qual que é o seu propósito? Qual que é a oportunidade de negócio? E quais são os objetivos? Vamos ver como que foi desenhado isso aqui? Partindo-se dessa análise SWOT, ou análise fofa do diagnóstico da Valéria, nós chegamos nessa definição. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Esse propósito da Valéria como empreendedora é desenvolver-se profissionalmente de maneira sustentável. Né? No momento, para ela, a sustentabilidade em termos de qualidade de vida, né? E da questão do tempo. Então, ela tem a limitação de tempo, né? Tem a bebê dela, que ela não quer abrir mão de dar a atenção necessária para ela nesse momento importante da vida. É possível, ainda assim, ser empreendedora? Né? Indo para o mundo tradicional, do negócio tradicional, ela abriu uma escola, por exemplo, de inglês, né? Ou aulas físicas, né? Presenciais, tem um desafio adicional, que é a questão do tempo. Ela não vai ter tanta flexibilidade de tempo. Ela vai ter que fixar uma parte do tempo dela para se dedicar a esse negócio físico. Sendo um produto digital, talvez ela consiga adequar melhor essa questão de equilibrar o tempo e manter os objetivos dela em termos de qualidade de vida. Então, desse modo, talvez conciliar melhor os objetivos econômicos, de carreira e também de vida. Oportunidade de negócio, como ela mesma já adiantou, educação digital, inglês para crianças. Né? Objetivos desse negócio. Produzir aulas online de inglês para criança. Então, uma descrição simples, né? Podemos detalhar muito mais, mas uma descrição objetiva. E um segundo objetivo é desenvolver curso lúdico que permita a criança aprender brincando. Então, essa outra abordagem que pode ajudar esse produto dela a se viabilizar. Pronto, a Valéria cumpriu aqui a missão 1, que é o primeiro passo, definir. Nossa, mas só isso, Adriano? Só isso. Né? 1 é maior que 0. Dá para ir além? Dá para ir além. Tem várias outras ferramentas e conceitos e metodologias que podem te ajudar a fazer um diagnóstico. Quem quiser, entre em contato com a gente que a gente dá referências. Para o nosso propósito aqui, de em 30 dias você ter iniciado o seu negócio, ou se não é o seu desejo, não quero esperar um pouco mais, nos 30 dias você ter o seu plano de negócios pronto, ou o mais avançado possível, só a análise, seguindo aqui o conceito do SWOT ou do FOFA, é suficiente para você desenhar isso aqui. Como já falamos em outra aula, ao avançar nos próximos passos aqui do planejar, agir, aprender, não há problema algum
a gente voltar aqui e revisar o que nós definimos ali inicialmente. Então, não precisa necessariamente você passar pelo 1, puxa, eu já passei pelo 1, agora estou aqui na fase 4, não posso alterar 1. Você pode. Né? Por isso que eu digo, não é uma metodologia linear quadrada. Tem que usar isso com maturidade e inteligência. Se você, no decorrer do processo, das próximas fases, por que acontece? Não é que só com base nisso aqui, a Valéria já vai sair aí desenhando o empreendimento dela, investindo dinheiro e tempo. Isso aqui é para dar um primeiro passo, para cumprir o primeiro passo de definir. Com esse primeiro passo, ela já tem o norte. Ela já sabe em que negócio ela vai atuar, qual que é o propósito dela e quais objetivos ali macro ela espera atingir. Com isso, o próximo passo vai ser o entendimento. Aí ela vai mergulhar, né? Cada um de vocês vai mergulhar um pouco mais nesse segmento, nessa oportunidade de negócio. Vamos estudar educação digital. Primeiro, que bicho é esse? Vamos pesquisar, buscar livros, informação na internet, entidades que organizem informação sobre estatísticas sobre esse segmento. Inglês para crianças na internet. Vamos pesquisar, identificar quais são os tipos de curso, para quais públicos. Enfim, aí sim nós vamos entender um pouco melhor o negócio. Depois, no passo 3, a analisar. A gente pode entender como aprofundar, né, o entendimento. Então, nesse passo 2, é expandir um pouco esse entendimento geral. No 3, é mergulhar, analisar com mais profundidade. E, por fim, no passo 4, nós teremos o plano de negócio. Como que vai ser o negócio? Qual que é o produto? Onde que vai ser ofertado? É um produto digital? Vamos oferecer onde? Por site, em alguma plataforma digital? Como que vai ser o atendimento ao cliente? Enfim, qual que é o plano de aulas? E, seja qual for o seu negócio, após o passo 4, você já vai ter o plano de negócio definido. Então, esse foi o exemplo que nós trouxemos hoje. Aí, de novo, agradeço a Valéria aí por ceder aqui o caso dela para exemplificar aqui na prática, né? Como seguir aqui a metodologia de, em 7 passos, iniciarmos um negócio próprio. Dúvidas? Fiquem à vontade agora para perguntar. Não? Alguém quer fazer aqui um laboratório também? Quer discutir o seu caso para dar um primeiro passo aí, né? Para iniciar essa análise no seu contexto? Fiquem à vontade aí. Estamos com um tempinho ainda. Não? Tranquilo? Bem, pessoal, hoje basicamente era esse o objetivo da aula. Incentivo vocês aí fortemente a tentarem aplicar isso no caso de vocês, mesmo que você não tenha intenção de começar, né, dentro desses 30 dias do seu negócio, tenta aplicar, porque a partir da próxima aula que nós vamos publicar na terça-feira, nós já vamos avançar para os próximos passos. Né? E o que eu acabei de falar, se você, uma coisa você está acompanhando, você tende a compreender e se desenvolver só olhando aqui os conceitos, assistindo às aulas, vendo os casos que a gente vai compartilhar com vocês, sem dúvida vocês vão se desenvolver. Agora, se vocês fizerem isso, né, assistirem às aulas, participarem aqui das aulas ao vivo e também tentarem aplicar na sua realidade, sem dúvida você vai entrar num nível mais profundo aí de compreensão e de entendimento e de crítica em relação a isso. Nós não conseguimos agendar com todos aí essa semana, né? Eu vou, a partir de amanhã, entrar em contato com cada um de vocês aí para oferecer essa mesma mentoria que fizemos aí com a Valéria, como eu disse na aula anterior, para essa turma aqui, né? A gente está oferecendo isso de uma mentoria gratuita para ajudar vocês a avançarem nessa metodologia, para que vocês tenham o máximo aí de desenvolvimento e crescimento com esse curso. Alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica? Adriano, Espera aí, tá ouvindo? Abner primeiro, pode falar, Abner, depois eu te libero aí. Olá a todos, Tudo bem, prazer. Abner?
Você tá me falando sobre essa parte aí, isso tá me lembrando, conforme o curso estava avançando, eu comecei a pensar bastante e a desenvolver uma. E eu já tenho uma pré-ideia de um negócio. Só que ele tá mais para dizer, não sei se é bem exatamente isso. Uhum, Seria mais como consultoria. tá. Realmente, estaria válido também, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Pode Eu ser diria, produto digital, venda de produto físico, venda de serviço, que é o caso da consultoria. É muito aplicável. isso, eu seria mais ou menos, porque eu acho que, como você sabe aí, eu simplesmente Uhum. tenho noções simplesmente de TI, tecnologia. E aí a Legal. minha ideia é o quê? É, distribuir, simplesmente vender o meu serviço para Uhum, empresas que necessitam de aprovação de um site. Você precisa, pode me fazer um site aí, me faz um aplicativo. uhum, Preciso de uma noção de tal serviço assim, assim, na área de tecnologia mesmo, básico, uhum. que é o que eu desejo. Legal. Aí simplesmente, Um segmento, esse segmento de tecnologia da informação, de TI, Abner, é bastante propício, assim, principalmente porque possibilita, né, você desenvolver essa atividade remotamente. Então, você estando em qualquer lugar do mundo, você consegue prestar serviço, né, esse seu serviço de tecnologia da informação. Então, dá para aplicar essa mesma metodologia, esse mesmo contexto aqui. Sugiro aí que você resuma aqui dentro dessa análise fofa, análise SWOT, faça um resumo do seu diagnóstico, quais são os seus pontos fortes, né, conhecimento em tecnologia da informação, desenvolvimento de sites, comunicação, quais são os pontos que você tem a desenvolver, quais são as oportunidades e ameaças. Resume isso e com base nesse quadro aqui, em uma página, reflita que você, como que você pode desenvolver o seu negócio, o seu projeto. Faltou ressaltar um ponto, eu acabei pulando, né? A lógica aqui do análise FOFO, SWOT, do diagnóstico, né? Seja qual for a ferramenta que você esteja utilizando, te dar uma referência para definir para onde você vai querer ir. E nessa lógica, que é do passo 1, de definir propósito, oportunidade de negócio e objetivos do negócio, qual que é a lógica com base nesse diagnóstico que fizemos aqui? É você desenhar, né, fazer as definições procurando o quê? Explorar os pontos fortes e oportunidades e minimizar ou eliminar as fraquezas e ameaças. Repetindo. Então, qual que é a lógica? Você fez o quadro bonitinho, ficou bonitinho, colorido, pontos positivos, pontos negativos. O que você tem que fazer com isso? Mais do que ficar bonitinho aqui, colorido. Você olhar para esse quadro e tentar definir objetivos, o propósito do seu negócio, oportunidade, objetivos que explorem, né, os aspectos positivos, que são as forças e oportunidades, e minimize ou elimine as fraquezas e ameaças. Em resumo, faça um plano, faça uma definição, não é plano ainda, né? É a definição macro ali do seu negócio, do passo 1, que aumente seus pontos positivos ou usufrua desses pontos positivos e que minimize ou elimine os pontos negativos. Então, tenham isso como referência. Eu sugiro você começar por aqui, Abner, caso você não tenha feito ainda. Tenta refletir. Eu vou publicar para vocês essa aula aqui já amanhã de manhã. Até amanhã de manhã eu vou liberar para vocês. Tente, se tiver na dúvida, assiste de novo. E vou liberar também lá no site para vocês fazerem o download dessa planilha aqui. Então, quem quiser fazer no Excel, você vai ter a planilha só para preencher, embora seja uma coisa bem simples. Não quero fazer no Excel, estou sem Excel, estou sem computador, não tem desculpa, faz um caderno. Pega o papel de pão, desenha lá, faz 4 quadradinhos, 4 quadrantes, pontos positivos, forças e oportunidades. Mas não lembro se é força, se é oportunidade, então simplifica. Faz 2 retângulos. Um escreve pontos positivos e outro pontos negativos. Pronto. Então, não se prende, mas eu não lembro se é SWOT, se é FOFA, se é... Pensa no básico, garante o básico. Né? O mais importante é que a essência daquele passo, daquela atividade seja feita. Mais do que cumprir tabela, de saber os nomes, isso não é o mais importante. Mais alguma dúvida? A Valéria tinha algum comentário? Pode falar, Valéria.
Não, a primeira coisa, são duas coisas. Eu queria pedir uma senha para mim, para eu poder acessar o site e as Ah, tá. aulas. Eu tô sem senha. Ah, E legal. a segunda coisa no meu caso, que eu... que a Isis virou aqui a página, eu perdi. Mas que eu já fiz essa parte da definição, Uhum, eu posso prosseguir agora para entender. E eu acho que é o que eu estou fazendo já. Eu andei uhum, pesquisando alguns vídeos infantis que legal. existem, não necessariamente em inglês. Eu descobri que o Itaú Cultural, eles têm canal no YouTube e eles estão apresentando vários tipos de vídeo para criancinhas e Que vídeos legal. super curtos, que é aquilo que a gente discutiu. Aí eles Aham, têm de dança, de pintura, de desenho. Então eu estou pesquisando o que já tem para começar a me gerar ótimo. ideias, porque eu estou bem perdida assim, como fazer isso. Normal. Então É eu já isso aí. posso partir para esse passo, né? Pode. Essa análise do que tem por aí para começar a definir como que eu posso fazer. Pode. Na Tá. terça-feira nós vamos publicar algumas aulas que vão dar sequência aqui nos próximos passos. Mas já Ah, tá. adiantando, aqui dentro do entender, né, é o que você já está fazendo. Né? Ah, tá. Aqui no definir, você fez uma definição geral, Isso. prévia. Já no passo 2, entender, a ideia, vamos lá, vamos entender esse mercado de educação à distância, educação em inglês, educação para crianças, aula online de inglês, enfim, são combinações de produtos que você pode pesquisar, que, sobretudo sendo produto digital, você vai ter muita coisa na internet aí acessível. Quem são os agentes? Quais são as empresas? Você citou aqui, né, Itaú Cultural, né, que não vende esse produto, mas oferece um serviço, né, um conteúdo sobre isso. Quais são os agentes? Então, você já identificou que tem um tipo de agente que são instituições sem fins lucrativos, fundações, que geralmente tem um Sim. propósito aí de desenvolvimento, de responsabilidade social, né? Esse é um tipo de agente. Você vai ver também que tem outros agentes que são escolas, edtechs, né? Escolas de tecnologia, de educação digital focadas nisso. Você vai ver que tem escolas tradicionais, que tem o ensino presencial de inglês para criança, e também tem o à distância, tem o online. Então, você vai vendo os agentes, você vai ver que tem, né, nesse mapeamento, nesse entendimento do seu negócio, você vai ver que tem várias plataformas de aulas em inglês, em que você pode contratar o professor por horas, um professor do Brasil, um professor da Austrália, um professor da Europa, um professor em qualquer lugar do mundo. Então, exemplificando o que é esse entendimento. Então, aqui no passo 1, vocês vão desenhar um objetivo macro, uma visão ainda superficial do negócio, caso você já não atue no negócio. Já no passo 2, você vai aprofundar, né, dentro das limitações. Ah, mas no meu segmento aqui de venda de estojo não tem muita informação. Busque o máximo de informação disponível pela internet. Ah, então o resto, se tem outras informações ligando para empresas, para instituições, vá atrás das informações. Não ter acesso a um pedaço das informações não é uma limitação para você avançar. É só uma ressalva, enfim, uma limitação de fato que você vai ter. Então, mercado, agentes, principais vendedores e fontes de informação sobre o seu negócio. Então, e outras coisas. Vou pôr 3 pontinhos aqui, né? Você pode buscar outras informações que te ajudem a ter um melhor entendimento dessa oportunidade, desse negócio. Não sei se mais ou menos. Acho que você está no caminho certo aí, né? Beleza? Mais alguma dúvida, comentário? Ilma, Marcos, tranquilo? Então, beleza, pessoal. Amanhã vou mandar mensagem para vocês para oferecer esse apoio, como a gente fez aí com a Valéria, também para ajudar vocês. Não se avexem, vou usar o termo aqui dos meus conterrâneos lá do Nordeste, não se avexem aí mas eu não tenho informação, mas eu não tenho tanta informação quanto o exemplo que foi dado aqui. Não importa qual o status seu dentro desse projeto, né? A nossa ideia é te ajudar, mesmo que você esteja no zero, né? Na etapa zero, sem conhecimento algum, a gente vai te ajudar a buscar as informações, sempre buscando fazer isso com o pé no chão. Com o pé no chão sem gastar dinheiro, sem sair investindo tempo e dinheiro em coisas que você não sabe se vai dar certo ainda, da maneira mais cautelosa possível.
né? Isso já é uma premissa nossa. Nesse contexto de crise, então, mais ainda a gente deve ser conservador. Então, estamos disponíveis aí para ajudar vocês a dar sequência nessa jornada. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção. E sexta que vem, 22h01, amanhã vou mandar as mensagens aí para vocês, para oferecer esse apoio. E terça-feira temos mais aulas gravadas. Beleza? A qualquer momento, tendo dúvidas, né, ou sugestões ou críticas, manda para a gente lá no WhatsApp. Às vezes a gente pode não responder na hora, mas no máximo em 12 horas úteis a gente costuma responder todo mundo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Abraço. Boa noite. Tchau, Isis. Tchau. 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 Bye, bye. Já aprendeu bye, bye?